Graça no Senhor Jesus Cristo. Você já desejou que o passado voltasse novamente a ser vivido no presente? A nação de Israel, sim. Jeremias, sim. Nos diz lá em Lamentações 5:21, assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Jeremias pedia a Deus para renovar os dias como dantes, como antigamente. E com certeza Jeremias pensava nos momentos mais desenvolvidos da nação, especialmente depois de Davi, com as conquistas de Davi, Salomão, a construção do templo, a construção de palácios, a construção dos muros em derredor de Jerusalém. Com certeza Jeremias pensava nas coisas boas que Israel tinha vivido no passado, desde que saíra até mesmo do Egito. E por que Jeremias queria que essas coisas fossem renovadas? Porque Jerusalém estava destruída. O inimigo havia adentrado Jerusalém, havia cercado Jerusalém, havia quebrado os muros de Jerusalém, havia destruído o templo de Deus, havia destruído os palácios, pôs fogo em todas as coisas. O povo estava em grande miséria, muitas mulheres estavam viúvas, pais haviam perdido seus filhos na guerra. A situação era um verdadeiro caos, ao ponto que a fome era extrema. Havia mulheres que haviam até mesmo cozinhado os seus próprios filhos para comer. Eles tinham que comprar água das nações. A situação era caótica, difícil. Havia uma tristeza imensa em Israel, os cantos de alegria já não haviam mais, só tristeza. E muitos haviam sido levados para a Babilônia. É por isso, diante da tristeza, da morte, é que Jeremias pede que os dias anteriores fossem renovados. Muitas vezes nós também queremos isso quando situações que estamos vivendo são difíceis. Às vezes almejamos pelo passado. Mas uma coisa é certa, o passado passou. E nesse mesmo versículo, Jeremias fala algo interessante. Ele diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Por que ele pede isso? Porque a razão da Babilônia invadir e destruir a nação de Israel foi os pecados. Foi porque o povo se distanciou de Deus. Foi porque o povo se dobrou aos ídolos das nações. O povo destronou Deus do trono verdadeiro, do Rei eterno de Israel. O povo se distanciou, o coração estava vazio, o coração estava cheio, na realidade era de querer satisfazer desejos da carne. O povo estava distante, não só o povo, como reis. E Deus mandou os profetas, e eles não ouviram os profetas. Queriam só ouvir coisas agradáveis, mas não aquilo que Deus iria fazer. Deus anunciou várias vezes que iria castigar a nação. E, infelizmente, o coração dessa nação não se dobrou diante de Deus, e por isso veio o castigo. E é nesse sentido que Jeremias pede para que converta o povo a Deus. E ele pede que Deus o faça isso, porque o povo não tinha conseguido se firmar em Deus. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de Cristo Jesus. Deus não respondeu nos dias de Jeremias essa oração, mas respondeu nos dias de Cristo Jesus. Porque quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, Deus também mandou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo nos nossos corações. Quem se converte e passa por uma obra transformadora não é fruto do seu próprio desejo, mas é fruto da ação do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que age nos corações para que as pessoas recebam Cristo Jesus. E aí sim acontece o que Jeremias pediu: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Jeremias sabia que o homem não conseguia, sabia que só Deus conseguia. E a obra de Cristo, a nova aliança que Deus faz em Cristo Jesus, é exatamente a operação de Deus nos nossos corações para transformar os nossos corações e dar a possibilidade de nós servirmos, agora sim, verdadeiramente a Deus. Por isso, louve a Deus, porque você, se aceitou Jesus, você teve o início, uma obra do Espírito Santo, que te converteu, que te transformou. Por isso, nós não devemos desejar o passado. O passado passou. Apesar das coisas boas do passado, nós devemos desejar um presente cheio da glória de Deus, da presença de Deus, de mudanças, como aconteceu no avivamento agora, há pouco na universidade nos Estados Unidos. Deus faz a obra nos corações como fez no coração daquele povo. Assim Deus faz. Então se dobra ao Senhor, peça: Senhor, trabalhe na minha vida, trabalhe no meu coração. Converta-me mais e mais a Ti, para que eu possa viver a Tua glória e não como Israel receber do castigo do Senhor. Que Deus te abençoe. Faça isso, viva mais para Deus. Faça essa oração de Jeremias: converte-me, Senhor, e seremos convertidos. E Deus vai renovar não os velhos dias, mas os novos dias em Cristo Jesus na sua vida. Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.